E nós hoje estamos felizes, dia de celebração, dia de ação de graças ao Senhor. É a Ele sim que deve-se toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Amém? Amém? Abra a sua Bíblia comigo em Filipenses, no capítulo 3. Glória a Deus. Filipenses capítulo 3, versículo 13 e 14 somente. Diz assim a palavra do Senhor: Irmãos, quanto a mim, eu não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Pode sentar. Nós hoje estamos comemorando, amados, o 9º aniversário da igreja aqui em Toyokawa, onde nós, nestes 9 anos, tivemos uma trajetória com os irmãos de vitórias, de lutas e de vários embates, onde o inimigo muitas vezes acabou pensando que estaria fazendo o que ele veio para fazer: matar, roubar e destruir. Mas nós também temos a nossa confiança de que Jesus veio para que nós tenhamos vida e a tenhamos em abundância. E é isso que nos motiva. Então, na verdade, eu queria falar hoje o porquê que milagres acontecem. Porque essa igreja está aqui é um milagre de Deus. Você está aqui hoje é um milagre de Deus. Mas para que esse milagre aconteça, o que é necessário ser feito? O texto que foi escolhido em Lucas, no capítulo 9, ele fala com relação a gente estar pronto para dar, pronto para alimentar, estar preparado para isso. E nós vimos que a solução do problema foi encontrada diante de algo que foi primeiro pesquisado e visto: a necessidade. Nós vemos que a Bíblia fala a respeito da necessidade do ser humano, de toda a raça humana. Essa necessidade, ela tem apenas algo que é comum, que é natural, mas que os homens procuram resolver de outras formas, de outras maneiras, através da religião, através do trabalho, através de conquistas. Mas, como a Bíblia diz, tudo é efêmero, tudo é passageiro. E acaba que, se não souber a direção certa a ser tomada nos direcionamentos, nos projetos de vida do homem, acabam fracassados, frustrados. Então nós podemos ver que realmente muitas coisas que acontecem na nossa vida são milagres. Milagres não é algo comum. Milagres é algo extraordinário. Milagre é algo que tem que ser sobrenatural. Então, o milagre acontece quando há necessidade do milagre. Então, a minha vida é um milagre, porque Deus viu a necessidade de uma mudança, uma transformação completa. E Ele acabou fazendo isso para que eu não perecesse. E assim Ele faz com todos aqueles que neste mundo um dia vêm a ter e crer em Jesus como seu Senhor e Salvador. Amém. É para isso que a igreja existe, para falar desse Jesus. É para que a igreja possa fazer acontecer o maior milagre. Que o milagre de alimentar, o milagre de possuir, o milagre de... Então, coisas que acontecem naturalmente na vida e são pequenos milagres. Por quê? Porque a saúde para o trabalho, o dinheiro que é ganho e dá para suprir as necessidades. Mas existem algumas coisas, amados, que não são passageiras, não são efêmeras. Elas são eternas. E vamos nos concentrar nela. Porque a Bíblia diz, tudo passa, mas aquele que faz a vontade do Senhor permanece para sempre.
Então, o ideal não é... Nós somos muito imediatistas. Somos da geração do fast food. Tudo tem que ser rápido, tudo tem que estar pronto, tudo tem que estar diante de nós rapidamente. Só que isso traz algumas consequências que acabam trazendo problemas para a humanidade. Eu vivi nos Estados Unidos 3 anos e eu assisti várias vezes as pessoas, logo pela manhã, indo e fazendo até filas para entrar nessas lanchonetes de fast food, e McDonald's e outros mais, e eu percebo que, a gente percebe que até as crianças, muitas crianças estão deformadas no corpo, pois os alimentos com muita química, com muita preparação para não estragar rapidamente, elas acabam ingerindo esses hormônios, essas químicas, e o corpo começa a ficar disforme. A gordura começa a se localizar em locais que não deveria, e o processo da falta da vida sedentária acaba acumulando, e as pessoas estão se destruindo por causa da pressa, por causa de querer tudo rápido, tudo pronto, tudo na hora. Então nós vamos ver que as coisas de Deus, elas muitas vezes frustram o homem comum, porque as coisas de Deus, elas são baseadas na eternidade. Então Deus não tem pressa, mas também Deus não faz as coisas correndo, porque Ele pode prejudicar você. Deus podia acabar com o problema do mundo, sim, como muita gente. Por que Deus não resolve esses problemas? Porque Deus, para resolver o problema, tem que matar a gente. Tem que acabar com você e comigo, que essa é a solução do problema. Mas como Deus quis resolver o problema do jeito dele, aí então Ele mandou Jesus Cristo ao mundo para que viesse morrer, para que você e eu não perecêssemos. Mas para isso, amados, nós temos que ver algumas coisas. Primeira coisa, nós não podemos viver pensando nas coisas lá de trás. O passado, amados, ele pode fazer-nos mais experientes para o presente e o futuro, mas não pode ser aquilo que nos prende, nos segura. Viver de passado, quem vive de passado é um museu. Não é verdade? Você vai no museu para ver o quê? Antiguidades. Eu estive no Egito, lá no Museu de Cairo, e eu pude ver múmias dos faraós de mais de 4.000 anos atrás. Aquilo é coisa do passado, passou. Não se pode viver daquilo, aquilo é apenas uma memória, um memorial, uma lembrança, aquilo que faz nos lembrar. O que nós temos que olhar agora é para frente e para o alvo. É para Cristo Jesus. Hebreus 12:2 diz que, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Sabe, porque pelo gozo que estava proposto a Ele suportou a cruz por você e por mim. Ele desprezou a afronta, o vitupério que foi feito a Ele, e assentou-se à direita de Deus e intercede por nós. Louvado seja Deus. Então, hoje eu estava pensando nisso, nessa mensagem sobre ficar olhando para trás, olhar para frente. São 9 anos aqui, passaram. Mas e daqui para frente? Nós não podemos apenas nos alegrar pelos 9 anos que Deus nos deu a vitória, mas também muito mais agora se motivar para olhar para frente, para projetos maiores, para intenções maiores, para a visão maior. Ampliar as tendas, ampliar, amados, o nosso modo de enxergar as coisas. Não podemos nos acomodar com a quantidade de pessoas. Temos que pensar no Evangelho, que leva-nos a falar e falar desse amor grandioso para as pessoas que estão muitas vezes do nosso lado, são vizinhos nossos, mas que ainda não conhecem a verdade do Evangelho e por isso não têm esperança da vida eterna. Como diz Paulo, sem Deus, sem paz, sem Deus no mundo. Ficam vivendo a vida esperando a morte. Isso é a coisa mais triste que tem. Eu vivo essa vida aqui, mas esperando a eterna. Porque ela já temos. A Bíblia, Jesus falou que aquele que nele crê não morre mais. Graças a Deus que não é nesse corpo, porque não dá. Fala a verdade, hein? A gente não quer morrer. Muitas vezes a gente tem dificuldade, mas olha só, é catacúria, é cansaço, é cãibra, é isso, é aquilo, é doença, é vírus, é virose, é tanta coisa. Você quer viver ainda mais muito tempo nessa terra, não quer morrer? Ok, ninguém quer morrer. Nós somos criados para viver. E é por isso que Jesus, a vida eterna, quando está em nós, a alegria nossa, a esperança é eterna.
Que aqueles que vivem somente na esperança dessa vida, amados, são as pessoas mais tristes do mundo. Porque elas dependem de estar tudo bem, a situação está tudo bem para poder viver feliz. Se uma das coisas não dá certo, ela se frustra, fica triste, e muitos acabam tirando a própria vida, porque perderam toda a esperança. Mas nós que cremos em Jesus e esperamos a glória eterna, a nossa esperança nunca acaba. Não importa o que aconteça aqui, Jesus Cristo está nos aguardando. De repente Ele vem nos buscar para levar-nos com Ele para sempre. Estaremos com Ele. Isso é esperança de vida eterna. Mas eu quero falar sobre alguma coisa aqui, amados. Por que os milagres acontecem? Por que essa igreja chegou até aqui? Por que nós podemos comemorar esses 13 anos? Primeiro, porque nós não ficamos olhando para as coisas que aconteceram e deixar parar por causa delas. O inimigo tenta muitas vezes criar situações na nossa vida que nos trava, nos embaraça, nos prende. Para quê? Para que nós não continuemos para algo maior e melhor. Deus nos ensina, e a Bíblia é cheia de histórias como essa, de pessoas que aproveitaram as oportunidades dos momentos difíceis da vida para prosperar, progredir mais, para conquistar. Porque muitas pessoas, se nós olharmos para as coisas que acontecem conosco, amados, e ficamos somente lamentando e chorando, e ficamos olhando, como diz a Bíblia, quem fica olhando o vento nunca vai semear. Nós muitas vezes paramos porque situações acontecem, porque coisas não foram do jeito que nós tínhamos planejado, as coisas não aconteceram do jeito que eu previa, e por isso eu parei, estanquei e disse, e agora? Agora eu vou parar e não vou fazer mais nada. E então isso é uma pessoa derrotada, uma pessoa que nunca vai conquistar coisas na vida. Mas o Senhor não nos chamou para sermos derrotados, o Senhor nos chamou para vivermos de vitória em vitória. Mas lembre-se, vitórias, elas também fazem lembrar que antes da vitória tem que ter o quê? Uma luta, uma batalha. Não há vitória sem luta, né? Não tem WO nos céus, na vida espiritual, né? O inimigo não veio, então WO, venceu por ausência do inimigo? Não, o inimigo na Bíblia diz que ele está aí no mundo, rodeando ao derredor, procurando a quem possa tragar. Isso ele trabalha 24 horas por dia e cria toda essa situação que você vê por aí, nessas desgraças que estão acontecendo no mundo. As drogas, os vícios, os pecados, a prostituição, o homossexualismo e tudo que está acontecendo, amados, é obra do inimigo para destruir o homem, destruir a mulher, destruir a raça humana, destruir a instituição divina que é o casamento. E ele tem lutado com todas as suas forças, mas graças a Deus, que quem instituiu foi Deus. E nada pode, aleluia, ser contra aquilo que Deus estabeleceu. E todos que se levantarem contra, se levantam para cair. Porque Deus falou e disse, a minha palavra não muda. O mundo muda, as coisas não mudam, mas a minha palavra permanece para sempre. Aleluia. Estamos esperando uma grande boda, um grande casamento que vai acontecer brevemente. É a noiva de Cristo, chegando lá na glória, para participar. Mas ainda não estamos indo para lá. Estamos no caminho, mas não chegamos. E no caminho da chegada tem um deserto. Temos que passar por algumas dificuldades ainda. Mas a Bíblia diz sempre olhando para quem? Olhando para Jesus. Por isso que a igreja chegou aqui, porque cada irmão, cada irmã, cada criança está aprendendo na palavra de Deus a olhar para Jesus, a seguir Jesus, a viver conforme Jesus mandou. E quando fazemos isso, milagres acontecem, porque obediência à palavra de Deus. É sobre isso que eu queria falar. Por que milagres acontecem? Porque Deus, Ele olha para nós esperando uma resposta de nós. E essa resposta, ela é traduzida por obedecer. E muitas vezes o que Deus fala para você e para mim, para nós é impossível. Deus falou coisas no passado que para as pessoas eram impossíveis. Alguns riram, outros ficaram espantados. Sara riu-se quando Deus falou que ia ter um filho.
Ela tinha 90 anos, o tempo de mulheres dela já tinha passado, ela não era mais uma mulher fértil. E quando ela estava na idade de dar à luz, ela era estéril. Agora com 90 anos, Deus fala, você vai ter um filho. Ela fala, mas agora? Agora? Não há mais possibilidade. Sim, diante do conceito humano não há possibilidade, mas para Deus não há impossível. Isaac nasceu conforme Deus falou que ele ia nascer. Assim são as coisas na nossa vida, muitas coisas na nossa vida, mas parece que já não tem mais jeito, já não dá mais, já não tem mais como acontecer. Mas se Deus falou que vai acontecer, amados, aleluia, e você obedecer e crer, o milagre vai acontecer. Aleluia. E é por isso que essa igreja está aqui. Eu me lembro que pessoas chegaram a dizer para mim, pastor, eu fiquei sabendo que a igreja está fechando, né? Eu falei, fiquei irritado na hora, fiquei assim, o que eu falo, né, para essa pessoa? Né? Eu falei assim, está fechando sim, manos. Está fechando Sunaco, está fechando Patinho, está fechando, porque a gente está orando e Deus está abençoando a cidade. Está fechando esses barzinhos por aí. Deus está salvando as pessoas. Por quê? Porque Deus é um Deus de milagre, Deus de salvação, Deus de vida eterna. As pessoas estão por caminhos errados, mas Deus vai buscá-los lá onde eles estão. As situações acontecem e Deus os alcança. Porque Deus ama. Porque é o amor de Deus. Não é que Deus tem prazer em fechar essas coisas, não. É que Deus tem prazer em salvar o homem. E se para salvar o homem precisa tirar e colocar em situações difíceis, Deus vai fazer. Mas lembre, toda situação difícil que Deus permitir tem um propósito maior para realizar. E se você entender isso, você vai ser a pessoa mais realizada do mundo, mais feliz e tranquila do mundo. Porque sabe, você sempre vai dizer, uau, aconteceu isso. Deus está no controle. Isso é o que eu tenho vivido até hoje, amados. A nossa vida, eu e minha esposa, saímos do Brasil, sem descendência, para vir para um país onde não conhecíamos também. Mas isso já foi há 14 anos atrás, que estamos aqui. E até agora, eu não entendo direito esse povo. Mas o Deus que criou esse povo entende e ama esse povo. E é por isso que nós também amamos esse povo. Amamos vocês, descendentes e não descendentes. E amamos o próprio Nihonjin, que está aqui nessa nação, precisando também de Deus como nós precisamos. Porque Deus, aleluia, não é religião. Jesus não é religião. Jesus é necessidade da raça humana. E por isso nós estamos olhando sempre para frente, sempre para o futuro do que Deus quer, e nunca ficando parado nas circunstâncias. Ao contrário, usando as circunstâncias adversas para sempre conquistarmos algo maior. Aleluia. Crise de 2008, enquanto alguns, até líderes, falaram, paramos de fazer missões, porque a igreja agora vai entrar em crise, nós não vamos ter dinheiro para mandar. E nós falamos para os obreiros na época, é agora que nós vamos mandar dinheiro para a Índia, para a África, sabe por quê? Porque se aqui está em crise, imagina lá. Então, mas o Deus que nós servimos não tem crise. E Mateus 6,23 se cumpre nessa hora na nossa vida, que aquele que busca o reino de Deus em primeiro lugar, e a sua justiça, Deus acrescenta tudo o que ele precisar. E sabe, foi o tempo de mais prosperidade para a igreja e para o povo de Deus, foi depois de 2008. Porque Deus faz isso, é milagres, coisas que as pessoas não dão nada, não conseguem enxergar, Deus faz a gente enxergar. Deus é Deus, Ele não muda, Ele é o mesmo ontem. E depois, amados, que a gente entende isso, as lutas, problemas, decepções, nossos erros, pode querer parar, mas aí, você, a primeira coisa, nunca se culpe. Reconhece os erros, mas não fique se culpando, porque a pessoa que vive se culpando, ela nunca prospera, ela nunca vai para frente. Ela sempre está se recalcando, sempre se empurrando para baixo. Eu não consigo, eu não sei, eu sou burro mesmo. Porque às vezes ouve falar, né, lá atrás o pai e a mãe muitas vezes não tem sabedoria e fica assim, é burro, você não sabe nada, você não vai dar para nada na vida, você nunca vai saber de nada. E as pessoas ficam ouvindo isso, as crianças falam assim, eu sou burro mesmo, eu não dou para nada mesmo. E fica mesmo, porque é o que se você está falando. Agora você começa a dizer, não, eu posso ter feito coisas erradas, mas burro eu não sou, porque Deus me criou. E Deus me deu sabedoria e Ele vai me ajudar.
Quando você conhece Jesus, amado, você ganha a sabedoria que vem do céu. Aleluia, glória a Deus. Sabedoria que Deus disse, quem tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente e não lança em rosto. Então lembre-se, você pode sim, Deus pode levantar você do monturo, da onde as pessoas não dão mais nada para você, no poço onde todos já jogaram pedra e pau e sujeira, porque não dava mais água. Mas quando a gente tira esses paus, essas pedras do poço, a água vai surgir de novo. Muita gente fala, não dá mais nada, não consigo mais, não tem mais jeito para mim. Tem sim. Hoje você vai ver que tem. Porque não sou eu que digo, não sou aqui nenhum animador, nenhum estimulador, nenhum profeta da alta ajuda. Não. A palavra de Deus é que promete. E ela que vai fazer para você hoje, você vai sair daqui uma pessoa com a tendência de ter vitórias sobre vitórias, porque você vai aproveitar as circunstâncias que Deus está permitindo na sua vida para conseguir algo maior, porque essa é a vontade de Deus. Então, nós temos o quê? Primeira coisa, nós não podemos guardar ressentimento. Uma das coisas que mais joga a gente para baixo é ressentimento, ou a Bíblia chama raiz de amargura. A pessoa que tem raiz de amargura, amados, ela vive sempre ressentida, sempre preocupada com o que as pessoas vão pensar dela, sempre preocupada com o que os outros vão ver. Se alguém olha e já dá uma risadinha, já fala, deve ter alguma coisa errada comigo, meu Deus do céu, vai no espelho, olha, e procura porque alguém riu. Às vezes a pessoa está rindo de te cumprimentar, mas porque você já está com esse problema interno, você não consegue enxergar as coisas grandes. Você não consegue ver o milagre que Deus está colocando na tua frente. Então você fica parado no tempo. Você fica recuando sempre com medo de que as pessoas descubram suas fraquezas. Não tenha medo que as pessoas descubram suas fraquezas, porque todo mundo tem fraqueza. Todo mundo tem erro e falhas. O importante é que você reconheça a tua fraqueza e diga, eu sou dessa parte, eu sou fraco, mas eu vou conquistar isso em nome de Jesus. Deus vai me ajudar e eu vou vencer. Porque as pessoas falam assim, o pastor Inácio, não, o pastor Inácio é fraco igual vocês, tem problemas igual vocês. Pastor Inácio, ele depende 100% de Jesus. Amém. Pastor Inácio não é nada sem o Espírito Santo. Pastor Inácio não é nada sem Jesus. Assim como todos nós obreiros do Senhor. Nós precisamos a cada dia dele, fazer a obra dele, andar no caminho dele, porque ele não erra, ele não falha, ele não se engana. E quando você é guiado pelo Espírito de Deus, meu amado e minha amada, você nunca vai tropeçar, porque quando você for tropeçar, o Espírito Santo vai dizer, ei, igual uma pedra aí. Sabe por quê? A lâmpada está aqui, ó. A Bíblia diz que ela é lâmpada para os nossos pés e a luz para os nossos caminhos. Andando pela palavra, não tem jeito de errar. Não tem jeito de fracassar. Quando todos pensam que você fracassou, é essa hora que Deus te dá a vitória. É essa hora que tudo acontece. É essa hora que Deus vai te dar a você o regozijo de você entender que Deus sempre esteve no controle. Deus nunca te abandonou. Deus nunca te desamparou. Deus nunca sumiu da sua frente. Pode ser até que você saiu de perto dele, mas ele nunca saiu de perto de você. Então veja bem, aqui nós vemos, primeiro, nessa passagem, já foi lido, o pastor Gisel já leu aqui, eu não preciso ler de novo para vocês. Mas os discípulos estavam preocupados, por quê? A multidão ficou sabendo que Jesus estava naquela região, uma região desértica. E eles correram todos para ver Jesus. E ouviram, e Jesus, a Bíblia diz, Jesus os recebeu, Jesus não os mandou embora. Jesus os recebeu, e recebendo começou a ensinar-lhes, começou a pregar, a curar os enfermos, e as multidões se aglomeravam perto de Jesus. Mas os discípulos perceberam uma coisa, apesar dos milagres, apesar das curas, estava entardecendo, o sol já estava começando a se pôr, e era uma grande multidão. A Bíblia diz que só de homens tinha quase 5.000, fora mulheres e crianças. Então era uma grande multidão num deserto. Os discípulos se preocuparam com coisas que são naturais. Esse povo já está conosco o dia todo. E eles vão, já até está descendo. Eles devem estar com fome ou vai fazer frio aqui. Tem que procurar algum lugar para se agasalhar.
Eles disseram, vamos falar com Jesus. Então, amados, a primeira coisa que nós vemos aqui, para que os milagres aconteçam, é preciso que nós tenhamos uma motivação, amados, naquilo que nós sabemos que são promessas de Deus para a nossa vida. Isso que tem que nos motivar, não é as circunstâncias. Quando acontecem as coisas, nós dizemos, peraí, o Senhor está comigo. Se está acontecendo isso, vou ver com Ele o que Ele quer dessa situação. Foi aí que os discípulos foram até Jesus. A primeira coisa, eles viram a necessidade. Eles identificaram uma necessidade. Qual é? O povo precisa comer. É verdade? É uma necessidade. Depois que eles viram essa necessidade, aí eles foram ao que? Fazer o que, amados? Por exemplo, o dia declinava, a coisa estava ficando, possivelmente, porque ele falou, tem que se agasalhar, porque devia ser numa época que estava fazendo frio. Então eles preocuparam-se com o povo, é uma preocupação certa, é uma pessoa natural, é o social da igreja. Preocupar-se com alimentar-se. Mas Jesus, que era o pão da vida que estava ali, estava preocupado com outra situação. Tanto é que a segunda coisa que acontece, amados, primeiro, ver as necessidades. Segundo, relatar essa necessidade para quem pode resolver. Porque muitas vezes nós temos problemas, temos necessidade, mas vamos conversar com pessoas que estão pior que nós. Pessoas que não têm condições de te ajudar porque estão numa situação igual ou pior. Como eu posso pedir um conselho a uma pessoa, o que eu devo fazer se ela está na mesma calçada que eu? Se ela está na mesma situação que eu? Eu tenho que procurar alguém que tenha condições de me orientar. Foi aí que eles foram até quem? Vamos ao mestre. E foram até Jesus. E chegando em Jesus, relataram o problema para Jesus. Jesus, olha, despede essa multidão. Sabe por quê? Para eles achar alguma venda, algum bar, uma padaria para comprar pão para comer, porque esse povo é muito e já está ficando noite. Interessante isso, né? Eles viram do lado natural e não era errado, não. Eles viram do lado certo. Muitas coisas que nós muitas vezes estamos vendo na nossa vida, amados, não é errado, é certo, mas não é o melhor. Não é a solução. Nós muitas vezes só vemos o problema. E queremos fazer o quê? Dar um jeito de dissipar o problema. Desperte a multidão, acabou o problema. Cada um que se vire. E muitas vezes nós estamos deixando as multidões famintas, mandando elas embora. Por quê? Porque você e eu, que conhecemos Jesus, temos o verdadeiro pão para alimentar essas pessoas. Aí, eles foram falar com Jesus, aí Jesus fez o quê? Jesus perguntou a eles, é isso mesmo? É, Senhor. Então faz o seguinte, vocês dão a de comer a eles. Mas, Senhor, mas se tivesse uma padaria aqui do lado, não dava nem, os pães que tinham padaria, não dava para sustentar esse povo todo, não. Jesus falou assim, o que vocês têm aí? Agora vem a questão. Muitas vezes, temos à nossa disposição coisas que são a solução do problema, mas nós não valorizamos. Nós achamos que são pequenas, é pouco. Perguntado, o que vocês têm? Olha, só tem um garoto aqui que tem 5 pães e 2 peixes. O que é isso para essa multidão? As impossibilidades da nossa vida, amados. Quantas vezes nós não conseguimos enxergar o milagre? O milagre nunca acontece porque nós mesmos é que reduzimos o nosso Deus. Nós mesmos é que não cremos. Eles já tinham assistido vários milagres, várias curas, mas agora era uma situação, racionalmente falando, uma situação de fome, de pão. É uma coisa que tem que ser resolvida comprando pão, comprando comida. E aí então Jesus fala, dá vocês a eles de comer. É interessante que Jesus fez eles primeiro. Qual o recurso que você tem? O que você tem na sua mão? O que você tem disponível? Ah, só tenho isso aqui. Então, e aí está a solução.
Sabe, tem coisas pequenas que nela está a solução para a nossa vida. Tem pessoas que já começaram grandes negócios com coisas pequenas. Você viram a história do Colgate? Ele começou fazendo sabão no fundo da casa dele. Mas ele era fiel a Deus, os dízimos, e foi. E depois virou uma grande empresa que é conhecida até hoje no mundo. Porque de coisas pequenas que Deus coloca na nossa mão está a solução para chegarmos àquilo aonde precisamos chegar, nas coisas grandes. Valorizar aquilo que Deus tem dado para você. Você tem valorizado? Tem muitas vezes que nós só valorizamos uma coisa quando a perdemos. Só damos valor àquilo que estava diante de nós todo dia, toda hora. E nós muitas vezes perdemos aquilo, depois vamos valorizar. Se eu tivesse agido de outra forma. Se eu tivesse dado valor. Mas agora perdeu. Então, amados, o que tem que fazer? Por exemplo, qual era a situação dos discípulos? Uma impossibilidade estava diante deles. Uma grande multidão e 5 pães e 2 peixes. Jesus diz, alimenta eles. Com o quê? Com 5 pães e 2 peixes. Senhor Jesus, racionalmente, você está brincando com a gente, né? 5 pães, 2 peixes. Faça a multidão. Ele não vai falar que o pão era grande, não. Primeiro assim não dá. Vai falar pãozinho. Então é um pão pequeno. Aí, Jesus falou, ok, faz o seguinte. Distribui eles de 50 e 50. Faz umas 50 e 50. E eles obedeceram. Uma ordem esquisita. Uma ordem estranha. Peraí. Esquisito no peruano é gostoso, mas aqui para nós em português é estranho. Então, veja bem. Era uma ordem meio difícil de se entender. Por quê? Mandar de 50 e 50, vamos distribuir 5 pãozinhos. Não vai chegar nem no grupo de 50, vai, né? Ainda mais aqui em Toyocal. Se fosse aqui, não dá mais. Né? Os primeiros pratos que o pessoal pega aí já não sobra nada. Mas eles, sabe o que eles fizeram? Olha, é um negócio esquisito, é um negócio estranho, mas vamos obedecer. Ordenaram a multidão e a multidão fizeram o quê? Obedeceram. Então você vê, a chave da bênção e sucesso na sua vida está obedecer. Essa igreja só existe hoje porque houve obediência. Mas quando todas as situações pareciam improváveis, as circunstâncias pareciam que estavam diferentes, ou até a gente podia dispensar, a gente podia sair fora e largar tudo, Deus falou, obedeça. E na obediência que acontecem os milagres. Na obediência, ela gera a ação de Deus. Porque eles obedeceram, sentaram-se 50 e 50, aí o que Jesus fez? Fez uma oração. Pai, abençoa. Jesus não ficou lá esperando o pão multiplicar. Ele só abençoou e deu para os discípulos e agora distribuir. E o que aconteceu? Além de alimentar toda a multidão, ainda recolheram. Porque Jesus disse, não deixa sobrar nada, não desperdiça. Recolheram 12 cestos cheios de pão. Pedaços. Sabe o que é isso, amados? A gente não pode olhar as circunstâncias quando Deus está no controle. A gente não pode olhar a matéria, o físico, quando Deus fala do espiritual. A gente não pode ficar preocupado com coisas materiais, quando Deus está querendo nos ensinar coisas eternas. Deus, Ele não dá igreja para os homens. Deus dá homens para a igreja. Porque a igreja é
do Senhor Jesus já tem dono, mas nós somos os seus administradores que vamos distribuir esses pães. Os pastores, os líderes da igreja, amados, são as igrejas, aquele grupo de 50-50 pode simbolizar igrejas. E essas igrejas serão alimentadas, e esse alimento virá do céu, na ordem do Senhor, no poder da palavra dEle, que vai alimentar a sua alma para que você viva. A multidão não saiu dispensada, vazia. A multidão, amados, voltou para casa de barriga cheia, e comeram tanto que nem aguentaram mais, teve que recolher os pedaços. Aleluia, glória a Deus. Esse milagre só aconteceu porque houve o quê? Obediência. Você tem obedecido a palavra de Deus? Você tem pedido milagres a Deus na sua vida? Então experimente essa fórmula. Porque ela não é a fórmula do pastor Inácio, nem do pastor Gesiel, nem do pastor Noel. É a fórmula bíblica, é a fórmula de Jesus. Foi Ele quem mostrou. Veja que Ele fez a parte dele, mas os discípulos tiveram que fazer a parte deles também. Não é verdade? A organização, a distribuição ficou por conta dos discípulos, mas a unção, o poder veio de Jesus. O alimento veio de Jesus. Ele que abençoou o alimento 5 que tinha, não dava para nada, mas depois da oração, depois da bênção, multiplicou-se. Essa multiplicação, esse milagre, só aconteceu porque houve obediência. Essa igreja, como eu disse para vocês, só está aqui hoje porque houve obediência da parte dos irmãos e dos obreiros. E ela vai continuar assim, vai continuar crescendo em nome de Jesus. Porque a palavra de Deus, ela não muda. O mesmo Deus que há 9 anos atrás esteve conosco aqui, é o mesmo Deus que estará conosco daqui para frente. E ninguém queira tomar posse da igreja, porque a igreja não é nossa. A igreja é do Senhor Jesus, mas nós somos administradores. Nós temos as cestas para distribuir o pão. Por favor, receba, porque é da parte de Deus que está sendo ministrado. E quando você se alimentar, você vai se saciar. Porque a palavra de Deus, amados, ela não volta vazia e não deixa a gente vazio. Ela nos alimenta, ela nos conforta, ela nos consola. Por isso eu quero encerrar essa mensagem de hoje com você, falando sobre isso. Você quer ser uma pessoa, ter vida? Porque pão simboliza o quê? Vida. Sem pão não há vida. E os discípulos perceberam que o alimento espiritual, as pessoas, a multidão já tinha recebido, mas agora havia uma necessidade física para ser resolvida. E eles foram exatamente naquele que estava dando a parte espiritual, aquele que podia solucionar o problema, e relataram a Jesus. Sabe o que Pedro diz? Quando você está com alguma ansiedade, algum problema, você procura a pessoa, muitas vezes, que vai te ajudar sabe aquela pessoa que você vai procurar ajuda? Você está com a corda no pescoço e o banquinho embaixo do pé. Fala, me ajuda aqui, a pessoa puxa o banquinho. Ela ajudou. Você não podia puxar o banquinho, ela puxou. Aí você... Por quê? Porque são pessoas que não estão prontas para te ajudar. Mas sabe, os discípulos, eles foram espertos. Ele falou, vamos falar com o mestre. Deixa o problema na mão dele. Sabe, amados, tem um problema insolúvel na sua vida? Joga na mão de Deus. Tem uma crise no seu casamento, uma crise na sua família? Joga na mão de Deus. Fala assim, se vira aí, Deus. Sabe por quê? Eu falo assim, não é uma falta de reverência, não. É porque Deus não tem crise, amados. E quando a crise chega para Ele, é uma solução assim, ó, facinho. Para nós é impossível, mas para Deus não há nada impossível. Aleluia. Deus tem resolvido coisas na minha vida, amados, que nem eu mesmo entendo, e nem eu mesmo fico atônito, muitas vezes, como isso, Deus? Como o Senhor fez isso? Deus fala, eu fiz, porque eu sou Deus. Então, amados, viva isso. É isso que Deus quer para você. E se você ainda, meu irmão, minha amada, meu amado,
ainda não tem Jesus, não recebeu Jesus como seu Senhor e Salvador, não perca tempo, não fique aí rodando e tentando resolver o problema atrás de religião, atrás de filosofia. Não, isso não resolve o problema. O que resolve o problema do homem é Jesus Cristo. A maior necessidade do homem é Jesus Cristo. A palavra de Deus, ela nos manda que devemos, para ser salvos e ser perdoados os pecados, aceitar a Jesus Cristo. E se você quer a solução do seu problema na sua vida, aceita Jesus, porque Ele vai te mostrar, Ele não vai te tirar os problemas, Ele vai te mostrar sempre as soluções, porque Ele vai te provar que tudo aquilo que Ele permitiu na sua vida não foi para te destruir, nem te derrubar, mas foi para te fortalecer. Você olha para as árvores, você sabe que as árvores de Hamamatsu são mais fortes do que as árvores de outras cidades no Japão? E por que, você me pergunta? Por que, pastor? Porque a Hamamatsu é a terceira cidade no mundo que mais venta, né, doutor Clóvis? Essa é a cidade do mundo que mais venta Hamamatsu. O que acontece com as árvores, com os arbustos? Eles são toda vez açoitados por ventanias. Eles ficam... Agora, quando o vento para, o que acontece? Eles estão mais fortalecidos e crescem mais rápido também. Por quê? Foram exercitados. Toda a ventania na sua vida que Deus permite é para te exercitar, para você ficar mais forte sempre. Amém. Porque Deus te conhece, a tua estrutura. Ele sabe a dose que você suporta. Ele nunca vai dar além da sua estrutura. Sabe por que Ele disse? Deus nunca permite tentação acima de que podeis suportar. Antes, junto com a tentação, vos dará o escape. Então é isso que você tem que se firmar. É obedecer essa palavra, é confiar no Senhor. Porque, amados, você ouviu a palavra hoje. Se você crer nela e obedecer, a bênção virá, o milagre virá na sua vida. Essa é uma chave. Ouvir a palavra, crer nela, obedecer, e aí receber o milagre, as bênçãos da sua vida. Amém? Vamos ficar em pé, vamos orar ao Senhor. Aleluia. 1 Pedro 5,7. Lançai sobre Ele todas as vossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de vós. Quantos de vocês aqui precisam de um milagre na vida de vocês? Quantos? Levanta a mão assim. Quantos precisam? O que está aqui hoje é o Deus dos milagres. É um dia de celebração, de ação de graças a Ele, pelo 9º aniversário desta igreja aqui em Toyokawa. Deus é o Deus de milagres. E olha, pensa numa coisa difícil e impossível. Pensa, mas de bênção, hein? Não coisa errada. Pensa em algo que você precisa, que você gostaria que Deus fizesse. Há mais de 30 anos atrás, eu fiz uma oração como essa que eu estou falando para vocês aqui. Um pregador ungido e usado por Deus disse: pensa numa coisa impossível para os homens, pensa aí, e peça a Deus que faça agora. E minha esposa não estava nesse dia, ela estava em casa, mas ela tinha uma doença chamada miastenia. Miastenia é uma doença que dá em 100 mil dá 1, e ela foi a premiada. Essa doença, a pessoa não pode, ela toma remédio a vida inteira. Faz uma cirurgia, tem que rasgar o peito como se fosse operar o coração para tirar um chamado tímum aqui dentro. E assim mesmo não fica bom. Ela dá parada respiratória, parada de alguma coisa no corpo. Muitas vezes o olho cai sozinho, assim, a pálpebra cai, a pessoa não tem controle. Ela tinha essa doença. E ela ia, o médico diz: não tem jeito, a senhora vai ter que tomar esse remédio toda a vida e pode operar. Eu orei a Deus nesse dia, falei: Deus, isso é impossível para os homens, mas eu creio que o Senhor pode fazer isso, aleluia. E orei. Cheguei em casa e falei para ela: não toma mais remédio. Ela fez uns olhinhos assim para mim. O olhinho dela, né? Jabuticaba. Eu falei: ok, não toma mais. Ela voltou no médico depois de um mês. O médico falou assim: eu sei, eu também creio em Jesus. Ele está aqui pendurado na cruz aqui na minha sala, tá bom? Mas não tem cura, minha senhora, desculpa. Mas Jesus me curou, doutor. Olha, a senhora vai passar. É perigoso você ficar tomando remédio.
Já faz mais de 30 anos, amados. Ela está aí, para a glória do Senhor. Deus curou. Se você tem algo impossível, algo que você não sabe como fazer, algo que você não tem, alguém já te falou, não tem jeito, não tem mais solução, nós vamos orar agora, e o Deus que nós cremos, aleluia, se você crê no seu coração, Deus vai realizar um milagre, porque Deus é um Deus de milagres, é um Deus de maravilhas, é um Deus, o mesmo Jesus que multiplicou esses pães para essas pessoas, também está aqui hoje, aleluia, para fazer da sua vida algo melhor e maior. Aleluia. Se tem alguém aqui que ainda não aceitou Jesus e quer aceitá-lo como seu Senhor e Salvador hoje, eu convido você para sair do seu lugar e vir aqui enquanto nós vamos orar. Nós vamos orar e você vai sair do seu lugar e entregar a sua vida a Jesus aqui. Nós vamos orar por você e a partir de hoje você é uma pessoa salva. Uma pessoa liberta de todo o seu mal, porque Jesus liberta. Ele é o único que pode salvar. Religião, mas eu já tenho uma religião. Não estou falando de religião, porque religião não salva ninguém. Religião só coloca a gente um contra o outro. Eu estou falando de Jesus Cristo, o único que pode salvar, o único que pode perdoar pecados. E é esse Jesus que eu estou me referindo a você hoje. Tem alguém? Se tem alguém, eu vou convidá-lo a vir aqui à frente enquanto a gente está orando. Milagres vai acontecer. E sabe de uma coisa? Quer saber qual é o maior milagre do mundo? É quando você aceita Jesus. Aleluia. Você passa da morte para a vida. Você passa de um pecador para um pecador perdoado e salvo, lavado, remido no sangue do Cordeiro. Você deixa de ser uma pessoa perdida para ser uma pessoa salva para sempre. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador, a esse que é dado toda a honra e toda a glória nesse dia, em nome de Jesus Cristo, oramos agora pelo teu povo aqui. Se tiver alguém aqui, meu Deus, que ainda não tem Jesus no seu coração, quebra as barreiras agora. Oh Deus, destrói os obstáculos, quebra o muro da separação, e que ele possa reconhecer Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Agora, Pai querido, em nome de Jesus também, esse irmão, essa irmã, essa pessoa que está orando pela impossibilidade, algo na sua vida que é impossível, que não tem mais jeito, que não há mais resposta de médicos, que não há mais resposta da família, que ninguém mais crê que vai acontecer. Oh Deus, em nome de Jesus Cristo agora, ouve este coração aflito, ouve esta petição agora, e faz, pois Tu és o Deus dos milagres, o Deus das maravilhas, o Deus da multiplicação, o Deus que, aleluia, que muda as circunstâncias, o Deus que tem controle sobre o tempo, sobre as estações, o Deus que controla toda a terra e o universo, o Deus que criou todas as coisas. Confiando em Ti nós oramos e já agradecemos. Você creu? Então diga amém. Amém. Receba em nome de Jesus, creia. Depois testemunhe, viu? Como eu fiz hoje, tá bom? Deus abençoe. Glória a Deus. O pão foi oferecido. O pão espiritual. O alimento para a alma do homem, Jesus Cristo. Espero que todos aqui tenham deste pão, se alimente desse pão todos os dias. Eu creio que alguém aqui orou com o coração e Deus ouviu. Este momento agora é um momento de comunhão, de contrição. Momento onde nós declaramos a nossa unidade através do sacrifício de Jesus naquela cruz, onde seu corpo foi moído, seu sangue foi derramado. Faz parte da obediência, como foi falado aqui. Todo aquele que crê no seu coração e confessar com a sua boca, recebendo a Jesus como Senhor e como Salvador, este passa a ser uma nova criatura. Também Jesus falou, olha, para que haja liberdade, para que eu possa te abençoar, a obediência tem que prevalecer, tem que continuar. Então todos aqueles que já desceram as águas, que foi a primeira ordenança, foi justamente para que pudesse participar da ceia do Senhor, da Santa Ceia do Senhor, onde nós fazemos tudo em memória, declarando a nossa fé no Senhor Jesus, a nossa gratidão por aquilo que Ele fez. Então nós estamos aqui para celebrarmos esta comunhão através de Jesus Cristo. E é importante frisar para vocês que quem pode participar, não que nós excluímos, não, mas é para que haja bênção sobre a vida de cada um, tendo entendimento das coisas. Quem pode participar? Aquele que já desceu as águas, aquele que já foi batizado
de uma forma como Jesus fez, por imersão. E aquele que está em comunhão, seja com essa igreja ou com a igreja onde você possa fazer parte, aquele que está em comunhão. Por que eu não posso participar, pastor? Porque eu não sou batizado? Porque nós não queremos que algo de ruim no mundo espiritual venha sobre a sua vida. Isso chama maldição. Muito pelo contrário, nós queremos bênçãos. Amém. Aleluia. Amém. Então, todos aqueles que já são batizados têm a liberdade de participar aqui. Amém? No nome de Jesus. Glória a Deus. Eu gostaria que o pastor Noel viesse aqui e fizesse essa leitura. Compreende os português? Isso. Hermanos, en el nombre de Jesucristo, les invito a que nos acompañen con la lectura. Estamos en el libro de Primera de Corintios, en el capítulo 11, del verso 23 en adelante. Los que lo hayan encontrado, por favor, me acompañan con un amén. Gracias, mi Dios, mi Señor. Una vez más ante tu presencia, Padre. Te complació llamarnos, Señor, para participar de tu santa cena. Oh grande y poderoso Dios, manifiestos son tus obras, Señor, y tus maravillas, mi Dios, mi Señor. Tu misericordia vas más allá de los cielos y de la tierra. Poderoso y maravilloso Dios, gracias te damos por este día, por tu presencia, oh Espíritu Santo de Dios. Gracias por tu mover en este lugar. En el nombre del Señor leemos: porque yo recibí del Señor lo que también he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebierais en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comierais este pan y bebierais esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Aleluya. De manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. En el nombre del Señor, fue palabra del Señor. Meu Deus, gostaria que você fechasse seus olhos por um momento, estivesse agradecendo a Deus pela graça Aleluia. que o Senhor tem derramado sobre a sua vida. Obrigado, Jesus. Aleluia. Pastor Inácio, dá prosseguimento agora, pastor. Os irmãos peguem o pão e o cálice e segurem para tomarmos juntos. Amém. Cristo já nos preparou o manjar que nos comprou e agora nos convida a cear. Com celestial maná que de graça Deus te dá, vem faminto tua alma saciar. Vem cear, o Mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar.
faminto a Jesus vencerá. E discípulos a voltar, sem os peixes apanhar, mas Jesus nos manda outra vez partir. Ao tornar a praia então, vem no fogo peixe pão, e Jesus que nos convida a ceia vir. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água e vinho transformou. Vem faminto a Jesus vencerá. Quem sedento se achar, venha a Cristo sentará, pois o vinho sem mistura Ele dá. E também dá vida ao pão, que nos traz consolação. Eis que tudo preparado já está. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água e vinho transformou. Vem faminto a Jesus vem cear. Breve Cristo vai descer e a noiva receber seu lugar ao lado do Senhor Jesus. Ficou alguém atrás sem pegar o pão, o cálice? Levante a mão, por favor. Todos pegaram? Isso, todas as vezes, é memória de mim, do Senhor. Jesus. Esse é meu sangue, derramado por vós. Façam isso todas as vezes, é memória de mim, diz o Senhor. Aleluia, Jesus. Amados, todos estão com o pão na mão. Levante assim. O Senhor Jesus disse, assim como Moisés levantou aquela serpente no deserto, também importa que o Filho do Homem seja levantado. Para quê? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Comei dele todos. Semelhantemente também, depois de cear, o Senhor tomou o cálice e disse, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Tomai dele todos. Pode sentar, amados, um momento, para todos recolhem os cálices.